assistem este culto. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos. Se eu te convidasse para ir lá em casa e eu te oferecesse uma xícara de óleo, tu ia gostar? Quem sabe então umas 2 colheres de fermento? Ou talvez 2 xícaras de farinha? Não, né? Isso não é muito bom, agradável isso aí, né? Comer sozinho assim não dá. Mas, de repente, se eu misturar mais alguns ingredientes e preparar eles e colocar no fogo, quem sabe aí vai sair uma cuca gostosa, ou uns biscoitos. Quem sabe até aquele bolo de chocolate. E assim é bem melhor de comer, né? Pois é, esses ingredientes ruins, vamos compará-los às nossas situações difíceis da vida, do nosso dia a dia, as coisas amargas por qual passamos, situações que nos causam muita dor, muito sofrimento. Às vezes a gente acha assim que não vai conseguir passar aquele dia de tanta coisa que teve, tanta tribulação. Ou algum problema no serviço, aquele patrão é muito chato, não aguento, quanta coisa ele me deu para fazer. Problemas com a família, situações difíceis, perdas, doenças. Não sei o que cada um tem o seu problema. Mas, em cada situação, Deus está trabalhando também em nossa vida. O que Ele faz? Ele quer transformar a nossa vida também. Ele quer nos moldar, nos ensinar com cada situação. É difícil pensar que numa situação ruim pode se transformar em algo bom, né? Eu também não sei dizer isso, mas sabemos que Deus age em tudo. Eu quero ler uma passagem para vocês de Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está agindo em cada dia, em cada situação, cada dificuldade que temos. Como diz o versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No momento a gente não vai conseguir entender muito bem o que está acontecendo, mas daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e vai ver, poxa, mas aquilo não era tão grande assim, aquilo não foi tão difícil assim como parecia. Deus usa as adversidades também do nosso dia para nos ensinar. Em cada circunstância tem o agir de Deus para nos cuidar, para nos abençoar. Pois nada acontece sem que Deus saiba, ou então que Deus permita que aquilo aconteça. Também em Romanos 12, 12, diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Então, queridos, que nós possamos nos alegrar sempre nessa esperança em Deus. Sermos perseverantes na oração. Porque em cada situação amarga que a gente passa na nossa vida, Deus está cuidando de nós, está cuidando de tudo e para o nosso bem. Hoje não vamos entender o porquê de algumas coisas, mas amanhã, mais adiante, a gente vai conseguir entender isso. Queria agora com vocês orar também pela palavra do culto, pela mensagem. Vamos baixar nossas cabeças. Bondoso Deus e Pai, quero entregar a Ti, Senhor, este momento de culto, as palavras, Senhor, que o pastor vai falar, que tudo possa ser também, Senhor, conforme a Tua vontade. Que seja para cada um, Senhor, uma bênção, um alento na sua vida. Que a Tua palavra, Senhor, venha encontrar terra boa em nosso coração. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Olá, pessoal. Bem,
Assim, vim aqui pegar um testemunho, né, sobre o nosso filho Teodoro, pra quem sabe, né, ele tá fazendo tratamento de câncer, né, a gente descobriu ano passado, em setembro. Então foi um choque para nós, foi uma mudança de vida, de rotina, né? Tudo aconteceu um dia normal, como qualquer outro, de repente, um choro, um desespero, a gente corre com ele pro hospital e de lá a gente sai com um diagnóstico que ele tem um câncer, né? E aquele dia foi um dia assim, olha, terrível, né? Porque ele ficou entre a vida e a morte. E né? E eu naquele momento, quando a gente descobriu o diagnóstico dele, eu só me ajoelhei e disse pra Deus, olha, se tu quiser levar ele de nós, pode levar, mas eu quero a cura dele, né? Eu quero ele com a gente, né? E assim, a partir de hoje, assim, tudo tá em tuas mãos, né? Eu orei pra Deus, pedi assim, ó, tudo que acontecer, se ele tiver que ficar comigo, a gente tá em tuas mãos, tu que sabe o que é pra ser, né? Só tu que controla a nossa vida, então deixei nas mãos de Deus. Ele entrou no hospital na UTI numa terça-feira e quinta-feira a gente estava indo pra Porto Alegre. Então foi assim, bem rapidinho, foi tudo rápido, graças a Deus. E aí chegando lá, ele foi pra UTI, ele se recuperou, né? E rapidinho também, acho que 2 dias ele ficou lá, foi pro quarto. E no quarto, daí a gente ficou lá uns 40 dias. Nesses 40 dias ele fez exame, biópsia, tudo pra saber realmente qual era o tumor. Aí depois de todos os exames, a médica veio me informar que era um neuroblastoma, que era no rim direito, né? E que era grande, o tumor era 9 centímetros, pensa num bebê de 3 mesinhos, né, que ia fazer. Então aí ela me explicou todo o tratamento, né, que teria que fazer, as químio, o que ia acontecer, tudo, gente. Assim, o Teodoro passou super bem, ele sabe muito bem, ele nunca teve um enjoo, ele nunca passou mal, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre faceiro, né? A primeira química eu fiquei mais assim, né? Tudo a primeira vez pra mim era, né? Eu ficava sempre esperando pior, né? Mas não. Sempre ele reagia bem. Então, por que eu ia estar reclamando, né, de estar lá no hospital com ele, se ele estava sorrindo, se ele estava feliz? Então aquilo pra mim era um conforto, né, porque ele estava sempre faceiro, ele não estava sentindo nada. Então eu dizia assim, pra mim ali é Deus me dizendo que tá tudo bem, que vai ficar bem, que vai dar tudo certo e que eu não tenho que estar me preocupando, né? Como eu disse antes, né? Deixei nas mãos de Deus e realmente ele me mostrou que ficou tudo bem, né? Então hoje eu só tenho a agradecer, né? Tudo que ele fez. Ele fez a cirurgia, tirou o tumor, tirou tudo, né? Ele ficou bem nesse tempo, ele fez 8 ciclos de quimioterapia, né? É bastante para um bebezinho, né? E aí agora quando terminou os ciclos, ele fez ressonância, tava tudo limpinho, assim, ó, foi uma grande vitória, sabe? Uma grande vitória, né? Então, a gente sempre sabia que Deus estava com a gente, né? E a oração, gente, assim, é o melhor remédio, né? Então, hoje ele tá aqui, faceiro, feliz, né? Ele continua com o tratamento ainda, porque lá no início, quando ele fez a biópsia, apareceram células que essas células são cancerígenas. Então, ele toma esse medicamento para desmanchar ou virar umas células boas, né? Então, ele tem que fazer esse tratamento até novembro, né? Nesse meio tempo, ele fará exames, né, de controle, para saber se por acaso voltar alguma coisa, mas a gente tem certeza que vai dar tudo certo. E já tá dando, né? Então a gente só tem a agradecer por tudo, assim, né? Então, e a gente agradece também pelas orações de todo mundo, né? Todo mundo compartilhou, né? E abraçou, né, a causa junto com a gente.
E só gratidão. Gratidão a Deus. Obrigada, pessoal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento em que você está assistindo este vídeo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão no Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Gostaria de convidá-los para um momento de oração. Bondoso Deus e Pai, nós queremos, neste momento em que iremos meditar na Tua Palavra, rogar a Tua presença e a iluminação do Espírito Santo, para que as verdades inspiradas da Tua Sagrada Escritura possam trazer à nossa mente e ao nosso coração os Teus propósitos de maneira clara, para que nossa vida seja transformada para a Tua maior honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um antigo ditado popular diz: todos os caminhos levam a Roma. Certamente uma referência às famosas redes de estradas que ligavam a capital imperial às mais longínquas regiões de sua vasta possessão. Bem, esta realidade era um fato incontestável aplicado ao Império Romano. Contudo, ouvimos muita esta mesma lógica aplicada à salvação. Todos os caminhos levam ao céu. Não importa por qual estrada, um dia chegaremos à eternidade com Deus. Bem, será que tal realidade se fundamenta? O cristão coerente com a Bíblia dirá um sonoro não. E o faz baseado nas palavras do próprio Senhor Jesus. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não ser por mim. João 14, 6. Ele é o único caminho possível até o Pai. Quero convidá-los a me acompanhar em suas Bíblias, quem as tiver disponível, na leitura para este culto. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Versículos 13 a 14. Evangelho, repito, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. Ali, o nosso bendito Redentor nos ensina: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque é estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Repito, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Abordando aqui especificamente a questão do caminho, Jesus afirma: entrai pela porta estreita. O final do Sermão do Monte é marcado por Mateus 7, 13 a 14. Uma conclusão perfeita, uma severa e objetiva advertência, sem rodeios, sobre a gravidade das palavras de Cristo e as suas implicações eternas. O cristianismo não trata de trivialidades, trata de vida e morte, céu e inferno, felicidade eterna diante de Deus ou a realidade indescritível e horrenda da condenação. Diante da cruz estão os destinos eternos dos seres humanos. Portanto, é uma questão de máxima seriedade o que Cristo nos adverte com a figura da porta estreita e do caminho apertado. Jesus não é um coaching ensinando as pessoas a tirarem o melhor proveito desta vida. Ou mesmo um comediante stand-up gospel, que as pessoas procuram para dar risadas com piadas motivadoras, e não para serem confrontadas com seu destino eterno. Jesus tampouco é um guru de autoajuda, com mensagens de pensamento positivo doces e açucaradas. A glória do Pai, em primeiro lugar, é o destino do ministério de Jesus. E segundo, também, o destino eterno de cada ser humano
São estas as questões de maior peso para ele: a glória do Pai e o destino eterno de cada ser humano. A eternidade está impressa em cada palavra quando o Senhor trata das questões do céu e do inferno. Nessa perspectiva temos nossa passagem. Veja, o caminho é antecedido de uma porta estreita, e a imagem que se enquadra perfeitamente aqui é de uma catraca de ônibus. Quem teve a experiência, tal qual eu tive na época de estudante, de passar por uma catraca com mochila nas costas, sacola nas mãos e bolsa a tiracolo, sabe que é uma missão impossível. Para trilhar o caminho estreito é necessário passar por esta catraca. Bem, a passagem foi paga pelo próprio Senhor Jesus, por intermédio de sua morte, que nos substitui na cruz. Cristo sofreu na cruz as penalidades da lei e sorveu o cálice amargo da justa ira de Deus em nosso lugar. Esse bilhete gracioso chama-se justificação e está acessível mediante a fé, conforme nos fala o apóstolo Paulo em Romanos 1,17. O fato, porém, de suma importância diante desta porta catraca é que ela exige um novo nascimento. Conforme Jesus nos fala no Evangelho de João, capítulo 3, 1 a 18, no famoso diálogo com Nicodemos. Necessita, portanto, arrependimento e renúncia. A entrada é franca, mas nós ficaremos entalados nesta porta catraca se insistirmos em carregar a velha natureza pecadora conosco. É necessário abrir mão de toda a tralha, das bagagens da velha vida, deixá-las para trás mediante arrependimento, para passar por essa porta estreita. É necessário renunciar o amor ao pecado e o amor por nós mesmos. Não podemos pular por cima, passar por baixo dela ou irmos em pares. É uma catraca estreita pela qual só passa um por vez. Nós não podemos passar acompanhados. Assim, não há como atravessar esta catraca estreita, a não ser que você se desfaça, que você arranque a velha bagagem de toda a autossuficiência e a mochila de toda a justiça própria e abraçar as demandas do senhorio absoluto de Cristo sobre a sua vida. Veja, Jesus continua: não somente a porta ou a catraca é estreita, o caminho também o é. Uma vez atravessada a catraca, tem de se seguir em frente por um caminho de igual modo apertado. E este caminho, ele contrasta com o caminho largo. Ele é o caminho da autonomia, este caminho largo, onde cada pessoa segue a vida do jeito que bem entender, pois já nascem nele. O caminho largo é o caminho no qual já nascemos, estamos nele. Vive-se neste caminho largo sem proibições, nem restrições, sem bússola, pois neste caminho tiraram Deus da equação da vida. Quanto muito, transformaram Deus num amuleto para resolver problemas e crises pontuais, e logo que elas passam, abandonam Deus. Neste caminho largo, nada é proibido, tudo é determinado de acordo com a enganosa voz do coração. Aliás, a única lei que impera no caminho largo é a lei do coração. Segue o teu coração. Mas, conforme Jesus, é do coração do homem que brotam todos os males, pois ele é corrompido. O caminho largo é o caminho da autogratificação, onde se coloca o eu antes de Deus, este mundo antes do mundo por vir, o imediato acima do eterno e o carnal acima do espiritual. Esse caminho oferece diversões e satisfações. Neste caminho largo, nenhum prazer é negado. E repito, a humanidade já nasce palmilhando esta larga estrada, confortável, nas suas próprias demandas, seguindo os seus próprios pensamentos e sua própria natureza pecadora. Hoje há pessoas que vivem por seu próprio risco, ignoram o fato de que um dia toda a estrada chega ao seu destino. Vivem
como se não fossem morrer ou acreditam que ao morrer tudo está acabado. Outros creem que participando dos ritos e benefícios da igreja, sem fé, entrarão naturalmente no céu, bastando serem batizados e sepultados por um pastor. Clamam, Senhor, Senhor, mas estão trilhando o seu próprio caminho. Há multidões de religiosos que estão tentando combinar os dois caminhos, querendo o melhor dos dois mundos e servindo a dois senhores. Creem que podem adotar o modelo pecaminoso e odioso do caminho largo, com a certeza da salvação. Pensam que podem desfrutar de tudo que este mundo largo oferece, e ainda no futuro desfrutarem a felicidade do céu na eternidade. Multidões estão se iludindo em acreditar que eles podem fazê-lo, mas eles estão terrivelmente enganados, vivem alheios à vontade de Deus, e para esses tais o que importa é crer, independente do que se venha a fazer com a vida. Inclusive, muitos tomam por fanatismo as palavras do Senhor Jesus, em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não, para alguns isto é muito radical. Estas demandas são um exagero, valiam para a época de Jesus, mas não para nós hoje. Muitos assim, de maneira enganosa, trilham um caminho largo, nutrindo uma falsa esperança, desprezando as orientações do nosso Redentor. Ora, esses podem muito bem ser classificados conforme o apóstolo Paulo disse: o destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. No mesmo capítulo 7 de Mateus, Jesus alerta sobre a falsa segurança dos que andam conforme a lei do seu coração. Ele afirma no versículo 21, que no dia do juízo nem todo o que lhe chama de Senhor, Senhor, entrará no seu reino. Pelo contrário, ele dirá, apartai-vos vós que praticais a iniquidade, ou seja, viveram de acordo com a lei de seus corações e não de acordo com as minhas palavras. Não basta, segundo Jesus, ouvir as palavras. Ele adverte, é necessário, praticá-las. Ouçam bem, o inferno será um verdadeiro formigueiro de pessoas que foram batizadas e sepultadas por pastores ao longo da história do cristianismo, mas cujas vidas passaram largo da cruz do Gólgota, passaram largo da palavra de Jesus. Pessoas que, ignorando a advertência de Deus, vivem suas próprias vidas do seu próprio modo, mesmo sentados vez por outra nos bancos de um templo, ouvindo sermões, mas sem contudo colocar a palavra de Cristo em prática. Caminhar no caminho estreito, pelo contrário, significa abrir mão diariamente da nossa vontade, dos nossos valores, ou sobre como achamos que a vida deveria ser, e abraçar a vontade e os valores do reino. Antes que digam, você está defendendo a salvação por obras, não. Jamais podemos esquecer que a salvação é somente pela graça, por meio da fé somente. Ela não vem de nós, é dom de Deus. Contudo, temos de estar atentos ao lembrar que quem foi salvo pela graça mediante a fé, tornou-se nova criação. Feitura de Deus, criado em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou, para que andássemos nelas, conforme nos relata Paulo em Efésios 2:10. E no mesmo contexto do capítulo 7 de Mateus, Jesus diz que pelos frutos seríamos conhecidos. Uma boa árvore não poderia, de modo nenhum, dar maus frutos. Deus nos salva e a salvação é uma obra soberana de Deus do início ao fim.
mas Ele agora nos capacita pelo poder do Espírito Santo a vivermos em novidade de vida. Isto se chama santificação. Cristo, pela graça, portanto, nos habilita e capacita a segui-lo neste caminho estreito. Não é por nossa força, conhecimento ou sabedoria, mas pela obra da regeneração sobrenatural que se opera na mente e coração de um cristão, que ele é agora com o Espírito Santo capacitado a seguir e a viver os imperativos do Evangelho. O Evangelho é dividido em indicativos e imperativos. Pela graça somos salvos, isto é dom de Deus, é o indicativo. E este indicativo que Deus fez por nós, nos capacita agora a vivermos as demandas do Evangelho, não como um fardo pesado, mas como um fardo leve que nos alegra o coração. Os que creem e são justificados são também, portanto, regenerados ou reerguidos para andar em novidade de vida. Deus os fez novas criações com novos afetos. A salvação, repito, é uma obra soberana de Deus do início ao fim. Pela terceira vez eu falo isso, creio. Trilhar o caminho apertado é abraçar a vontade de Deus revelada nas Escrituras. É um caminho apertado, pois assim como a porta estreita exige renúncia e a morte do eu, o alvo principal dos que caminham ali neste estreito caminho é glorificar a Deus e chegar ao novo céu e à nova terra, e lá desfrutar eternamente da beleza e excelência do caráter do triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É desfrutar de Deus a eternidade inteira. E nesta estrada, a cada passo, dizemos não para nós e sim para Deus, com tal entrega e confiança em sua boa vontade. E o fazemos então, repito, capacitados pelo Espírito Santo, pela obra de Cristo, conforme escreveu Paulo. Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ainda diz Paulo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ouvinte, eu gostaria de perguntar para você, em qual caminho tens andado? Quantos de nós estarão rumando ao encontro do juízo de Deus, não convertidos, completamente cegos pelas ilusões e o brilho enganador deste mundo, e o seu caminho largo, desprotegidos, enganados, quem sabe por uma religiosidade vazia e presos numa falsa certeza de que por ter um nome no fichário de uma igreja, teremos passaporte para a eternidade. Deslumbrados neste caminho de ofertas ilusórias, pavimentado com ouro de tolo que parece ter valor, brilha, mas não vale absolutamente nada. Ouçam. Neste caminho largo, Deus ergueu uma placa de sinalização, a sua santa lei. Nesta placa Ele adverte a humanidade, atenção, perigo de vida. No final desta estrada larga de falso brilho, há um tribunal onde manifestarei meu justo juízo e minha ira santa contra o pecador que não se arrepender e converter. Paulo diz no seu discurso em Atenas que Deus estabeleceu um dia no qual irá julgar o mundo. De fato, somente um caminho leva à salvação, e não é o caminho largo. Mas vejam, os dois caminhos, tanto o largo como o estreito, nos colocarão na presença de Deus. Embora para a salvação exista só um caminho, todo ser humano estará diante do seu Criador, o justo juiz. Se estaremos diante dele após trilhar o caminho estreito da cruz, como perdoados e salvos, ou se estaremos diante dele
como condenados eternamente. Isso dependerá de qual estrada estamos trilhando. A sentença diante do grande trono do Altíssimo depende da estrada trilhada. O pintor e escultor expressionista alemão Ernest Barlach escreveu uma peça teatral intitulada Boll, o Bêbado. Boll era um fazendeiro que vivia sempre alcoolizado. Certo dia, após comer e beber muito no almoço, chegou à praça da aldeia em que morava, bem no calor do meio-dia. Ele para em frente à igreja do vilarejo, em cujas portas há 4 querubins esculpidos tocando trombetas. Ao contemplar as esculturas, repentinamente o fazendeiro tem a impressão que elas estão vivas e anunciando o juízo de Deus. Agora a humanidade comparece perante o tribunal de Deus, pensou Boll. Barlach, o autor da peça, escreveu literalmente: para fora, mortos, saiam dos seus túmulos. E nessa hora, o bêbado fazendeiro Boll compreende uma verdade universal. Não posso escapar de Deus. Um dia estarei diante dele com toda a minha miséria. E eu, como estarei? E você, como você estará? No íntimo, cada ser humano sabe que com a nossa justiça própria, com as nossas boas obras, com a nossa miséria, nós não iremos longe. Vocês poderão dizer: eu faço o que é direito, eu sou direito e posso por mim mesmo justificar minha vida diante de Deus. Certa vez ouvi, e é um fato real, sobre um homem que disse: quando eu chegar lá, eu falo com Deus, eu bato um dedo de prosa com Ele e convenço Ele de que não sou tão ruim assim. Quantos pensam da mesma maneira? Quantos se iludem nesta larga estrada pavimentada com ilusões pelo perverso Satanás? Meus amigos, diante dele e do seu juízo santo, todos se calarão. O juízo de Deus vem, como disse o fazendeiro na peça de teatro. E nessa hora, toda a nossa justiça própria derreterá como cera no fogo, diante do veredito do Deus. Pois a Bíblia afirma que não há um justo, um sequer nesse mundo. O profeta Isaías escreveu em Isaías 64:6. Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem. E como vento as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Meus queridos, precisamos de outra justiça. Precisamos de um advogado diante do justo juiz. Precisamos de um Salvador que nos represente. Agora eu peço, ouçam a boa notícia. Do mesmo modo que Deus ergueu a primeira placa dizendo: cuidado, perigo de vida, e esta placa é sua lei. Ele ergueu outra placa no meio do caminho largo, o seu santo evangelho, e fixado na cruz do Gólgota, esta placa diz: atenção, fonte de vida. Atenção, fonte de vida. Meus queridos, nos pés desta cruz há salvação. Lá onde o meu amado e único Filho morreu, vertendo seu sangue em teu lugar, há abundante perdão. Aqui eu me torno propício a ti. Aqui meu Filho toma para si os trapos imundos da tua mortalha, das vestes do teu pecado e da tua natureza corrompida. Meu Filho sofre por ti as penalidades da lei e bebe o cálice amargo da minha santa ira em teu lugar. E ao mesmo tempo, aos pés desta cruz, meu Filho te cobre com o manto perfeito da sua própria justiça,
sem o qual tu não poderás entrar no meu reino e se apresentar diante de mim. Queridos, os que estão trilhando o caminho largo, tantos quantos os que estão no caminho estreito, estarão diante do justo juiz. A diferença será que aqueles que estão no caminho largo estarão com sua própria justiça, que é trapo de imundície e pecado diante de Deus. Mas os salvos estarão vestidos com a justiça do seu Filho, e serão apresentáveis e adotados como filhos. E ali se decidirá o destino eterno de toda a humanidade. Aqueles que estão diante da cruz e não creem e não aceitam o convite de Deus, estão indo a passos largos para o juízo e perdição. Os que em Cristo creem e aceitam a oferta da cruz, estão entrando pela porta estreita e desfrutarão diante do justo juiz a palavra de absolvição, inocente por causa da fé no meu Filho. Olhe, pecador, aos pés da cruz, há uma porta estreita e um caminho apertado. Sim, a porta é estreita, mas na medida para cada pecador arrependido passar. Sim, o caminho é apertado, mas eu te garanto, na medida exata dos teus pés. Hoje é a oportunidade que Deus te oferece de salvação. Ele diz: meu filho foi entregue à morte para pagar todos os teus pecados e ressuscitado para a tua completa justificação, tua aceitação, tua adoção como meu filho. Ouça mais uma vez, eu peço, ainda há uma cruz neste mundo, que parece um trem desgovernado aos olhos dos que não têm fé, mas que está nas mãos de um Deus poderoso e soberano, que conduz a história e que oferta a salvação, apontando para uma nova realidade, que será instalada um novo céu e uma nova terra, quando Cristo voltar. A porta estreita ainda não se fechou. O caminho apertado rumo ao céu está aberto, a placa está lá no Calvário dizendo: atenção! Arrependa-se e creia no Evangelho, para teres os teus pecados perdoados, para que sejas salvo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Com certeza vos afirmo que este é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Abandone os teus pecados. Arrependa-te, creia. Entre pela porta estreita, caminhe pelo caminho apertado, que terás por recompensa a coroa da vida, a vida abundante, que somente pode ser encontrada em um único caminho: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus assim te abençoe. Eu quero te convidar para orarmos. Bondoso Deus e Pai, nós nascemos nesta porta larga e neste caminho largo. O nosso coração corrompido está confortável neste caminho de destruição que nos leva ao teu juízo e ao inferno. Mas nós te agradecemos porque em Cristo tu colocas uma placa de advertência, dizendo vida abundante. Senhor, ninguém pode entrar por esta porta a não ser iluminado pelo teu Espírito Santo, por intermédio da tua palavra. E daqueles que ouviram hoje, Senhor, eu te peço que tu ilumines o coração. E se alguém, Senhor, pela tua graça foi tocado, pela tua soberania foi despertado, que possa experimentar a alegria da salvação, a graça do teu perdão, o conforto da tua filiação, que ofertas mediante Jesus Cristo. Abençoa cada lar e cada pessoa que nos ouve esta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Esta canção é só para ti. Tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar: Tu és o meu Senhor, o meu Rei, aos teus pés estou, prostrado ali, eu quero te servir como que sou, como adorador. adorador. Tu és o meu Senhor, És o meu Rei, aos teus pés estou, prostrado ali, eu quero te servir como que sou, como adorador. adorador. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar: Tu és o meu Senhor, O meu Rei, aos teus pés estou, prostrado ali, eu quero te servir como que sou, como adorador. adorador. Tu és o meu Senhor, És o meu Rei, aos teus pés estou, prostrado ali, eu quero te servir como que sou, como adorador. adorador. Esta canção é só para ti. Queremos encerrar agora o nosso culto com um momento de oração. Convido a todos para baixarmos nossas cabeças em devoção a Deus. Bondoso Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela palavra trazida até aqui. Que essa Tua palavra possa ser luz para todos nós. Que sejamos terra fértil para que ela germine e também produza muitos frutos, Senhor. Também, Senhor, nós queremos orar, te entregar, Senhor, todas as situações de cada um de nós, da nossa vida. Também, Senhor, pelas situações que o mundo passa hoje. Entregarmos, Senhor, nas Tuas mãos a nossa cidade, o nosso país também, os nossos governantes. Também, Senhor, os médicos, os enfermeiros, Senhor, que estão sempre atuando à frente de tudo, em todas as situações. Senhor, que Tu possas abençoar-nos, cuidar-nos também, Senhor. Senhor, obrigada, Senhor, por cada dia que Tu nos concede, por Tuas bênçãos diárias. Perdoa-nos também porque a gente é falho, a gente erra e a gente também muitas vezes esquece de Ti, quer resolver tudo por nossas próprias mãos, Senhor. Mas nos ensina-nos, Senhor, a fazermos aquilo que Tu queres, Senhor, que nós dependemos de Ti. Senhor, também nós queremos agora entregar tudo mais em Tuas mãos, orando a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus vá adiante de ti, guiando os teus passos. Que Deus abençoe o trabalho de tuas mãos e que Deus te fortaleça na oração. Que assim te abençoe o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.